Bom, antes de mais, aproveito para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Turismo e do Comércio e o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, que ainda não o tinha feito. Muito obrigado pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos. E dizer o seguinte. Bom, há uma coisa que, de certeza, já conseguimos todos nós. É que, finalmente, o povo português passou a saber que existe uma coisa chamada PARCA, Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Agroalimentar. Porque, frequentemente, me perguntavam o que era a PARCA, quando começamos a falar na PARCA. E percebemos mais. Percebemos a importância desta plataforma. Não houve aqui ninguém que tivesse desvalorizado a PARCA. Pelo contrário, todos disseram que era uma plataforma muito importante, até lhe chamaram, e bem, uma espécie de plataforma de autorregulação, onde o Estado está presente. E daí o meu espanto e o espanto do PSD, e seguramente da maioria dos deputados que aqui estão, é porque é que numa situação como aquela que nós vivemos, e os portugueses onde lá estar em casa a perguntar-se porquê, porque é que a PARCA não reunia. É que a PARCA tem a obrigação de reunir, como eu disse na minha intervenção inicial, 4 vezes por ano, ordinariamente, trimestralmente, ou seja, de 3 em 3 meses. E pode ser sempre convocada extraordinariamente pelo GPP, como também não desmentiu aqui o nosso amigo engenheiro Eduardo Diniz, também fez uma boa intervenção. E quero cumprimentar também. E por isso é com muito desgosto que eu constato que nós temos instrumentos que são muito importantes, que servem de alguma forma para monitorizar e assegurar essa transparência que todos desejamos na cadeia do agroalimentar e que não utilizamos as plataformas. E, portanto, eu gostava de saber, aos senhores que têm responsabilidades aqui, ao Ministério da Economia e ao Ministério da Agricultura, porque é que a plataforma PARCA não cumpre com essa sua missão de reunir pelo menos 4 vezes por ano. E porque é que reuniu no ano passado apenas uma vez, em setembro, e só reuniu este ano, no dia 22 de março, depois do PSD ter requerido, no dia 26 de janeiro, a presença dos representantes da PARCA nesta Comissão Parlamentar de Agricultura. Depois, gostava de conhecer os relatórios anuais da PARCA, porque, obrigatoriamente, segundo diz o Estatuto da PARCA, têm que ser produzidos relatórios anuais sobre as atividades da PARCA. Segunda nota. Eu ouvi com muita atenção todas as intervenções aqui. Não vou ter tempo para fazer as questões todas que gostava de fazer, mas há aqui uma questão que eu ouvi da Autoridade da Concorrência, que deu uma explicação singela, simples, mas muito concreta e esclarecedora. Quando disse que, a certa altura, é verdade que detectaram que havia concertação de preços. E eu gostava de saber qual foi a consequência depois da detecção dessa concertação de preços. Depois, gostava também, e disse que foi por proposta, de alguma forma, da própria Autoridade da Concorrência, que foi criada a PARCA. Mas teve uma influência nesse sentido, porque reconheciam que havia ali algum desequilíbrio na cadeia de valor que era preciso, digamos assim, regular ou pelo menos equilibrar. Depois também uma outra pergunta tem a ver com o seguinte. Nós celebramos, nós não, foi celebrado um pacto entre a produção e a distribuição, recentemente, para a estabilização e redução dos preços. E disse muito bem, quer o Sr. Secretário de Estado do Comércio, quer o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, que esse pacto é um pacto que visa, efetivamente, ter esse fim, que é permitir a estabilidade dos preços e permitir que, de facto, haja até uma redução dos preços. Mas eu fico preocupado quando vejo, por exemplo, o Sr. Presidente da CAP, ainda há muito poucos dias, ter dito, o Sr. Eduardo Oliveira e Silva, não podemos criar uma miragem de que o IVA 0% significa baixar preços. Significa apenas
significa apenas gastar menos dinheiro que corresponde ao IVA. Eu percebo, basta que os fatores de produção, os custos de produção aumentem para que os produtores tenham necessariamente que fazer repercutir o preço nas suas vendas. E nessa questão há uma coisa que também devemos assumir aqui, Sr. Secretário de Estado da Agricultura, é que a PARCA e as reuniões da PARCA e a última reunião da PARCA foi clara no sentido de dizer uma mensagem muito clara aos portugueses. É que os agricultores portugueses não estavam a ganhar mais dinheiro. Pelo contrário, estavam a empobrecer. Eu vou já concluir, Sr. Presidente. Estavam a empobrecer. Tanto é que os 140 milhões, que agora são 180 milhões, esperemos que não sirvam ainda para esmagar mais os preços dos produtores. Porque a Prolep, que é uma associação que defende os produtores de leite, já veio dizer que no dia seguinte à assinatura do pacto, alguns produtores de leite receberam das empresas que lhes compram o leite cartas a dizer que o preço do leite ia baixar em 105 e 7 cêntimos. Por último, dizer o seguinte, também me parece importante para concluir, depois podemos falar a seguir. Porque é que o Estado ou o Governo teve necessidade de contratar entidades privadas para fazer a monitorização e o estudo, digamos assim, da estrutura de preços e da formação de preços no agroalimentar, se não tinha no seu interior, no seio da sua estrutura, que me parece competente, técnicos altamente qualificados para o fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado.